Namastê. Então, no nosso podcast hoje, Boemia Espiritual, eu vou contar outra história de uma outra boemia espiritual do próprio professor, né? Um encontro que ele teve na Índia. Eu já contei aqui para você em algum vídeo que o professor teve várias vezes na Índia, conheceu grandes mestres. E um dos grandes mestres, assim, que o professor estudou muito, tinha muito respeito, admiração, era o Krishnamurti. Não sei se todo mundo já ouviu falar, mas o Krishnamurti, ele era um indiano e ele era conhecido, o professor dizia isso, né, que ele era o mestre do Viveka. O que quer dizer Viveka? Viveka é discernimento. Então era um mestre que ensinava muito a você a ficar atento o que é importante e o que não é importante, o que é espiritual, o que não é espiritual, o que me leva para minha meta, o que não me leva para minha meta, e abrir mão de tudo que não leva para sua meta. Então o Viveka, que é o discernimento, ele vem sempre acompanhado de Vairagya, que é o desapego. Então você precisa discernir o que é importante do que não é e ter a coragem de abrir mão do que não é, né? Então isso é muito importante no nosso caminho. Viveka e Vairagya são como asas de um pássaro, né? Andam juntos e são importantíssimos. E o Krishnamurti, ele ensinava muito sobre Viveka, discernimento, abrir mão, ao ponto dele chegar até criticar algumas, por exemplo, linhas religiosas que se apegam muito a rituais e a imagens, dizendo que isso não era tão importante. O importante era o autoconhecimento, a autorrealização, a investigação do pensamento. Então ele até a algum ponto criticava algumas coisas da Índia, por exemplo, muito tradicionais, muito fechadas, com muitas imagens, com muitos mantras, com muitas coisas, porque ele achava que até isso poderia, de alguma maneira, deixar a pessoa meio perdida, e que a pessoa devia ser como uma seta pro alvo, né? Com discernimento muito apurado para ir para a meta da autorrealização, do autoconhecimento, da vida plena, né? Então, Krishnamurti, assim, quem nunca leu, recomendo que leia. Não é uma leitura fácil. Até digo assim que no início, quando eu comecei a estudar yoga, comecei a ler Krishnamurti, achei muito difícil e falei isso com o professor, não, é assim mesmo e tal. E aí a gente vai praticando, vai estudando, vai meditando, e quando, anos depois, eu fui reler e vi realmente a grandeza que o Krishnamurti tinha, né? Para vocês terem uma ideia rápida, assim, a história da vida do Krishnamurti, tinha uma sociedade teosófica muito grande, né? No mundo inteiro tem, mas lá na Índia era muito forte. E o Krishnamurti, desde novinho, ele estava sendo criado para ser o representante maior da sociedade teosófica, como se fosse mesmo um Messias, né? O grande mestre da sociedade teosófica. E ele foi crescendo, estudando, se desenvolvendo, dando palestras. Quando chegou na hora dele assumir esse papel de grande líder mundial, ele abriu mão. Ele falou, não é isso que eu quero, não é isso que eu acredito. Eu acredito no caminho do autoconhecimento, não de idolatria, não de seita, não de nada disso. Então, foi até um choque na época, né? Porque o cara era tido como o grande mentor e o grande divulgador da sociedade teosófica, e ele resolveu não assumir esse papel, né? Então o professor admirava ainda mais ele por isso. E uma das viagens à Índia, acredito que tenha sido em 70, final de 70, início de 80, mais ou menos, o professor estava com um grupo e soube que o Krishnamurti ia dar uma palestra. Olha que legal. E aí o professor estava no hotel e disse que cruzou lá, eu não lembro agora se era em Madras ou em Bombay, uma cidade grande, acho que era em Madras, porque o Krishnamurti era mais de Madras. Ele cruzou a cidade toda de táxi, tal, demorou, chegou lá na palestra com alguns brasileiros, e ele tinha aquela máquina de filmar, o professor gostava, né? Até algumas imagens que a gente vê dele hoje, era ele e a equipe que já filmava, né? Naquela época já chamava Super 8, acho que ninguém nem sabe, aqueles vídeos, né, gigantes assim, né? E o professor filmava. E aí começou a palestra, o professor preparou a câmera assim para filmar o Krishnamurti. E na hora, assim, tava um silêncio danado, aquelas máquinas faziam um barulho, né? Zzz, que tava filmando, né? Aí aquele barulho chamou a atenção de todo mundo na hora da palestra.
E o Krishnamurti viu o professor filmando, veio até ele, deu uma bronca nele. Falou, não, me dá a fita, não é para filmar, me dá a fita. Mas foi meio rude, assim, né? Os indianos, eles são bem diretos, assim, né? E o professor ficou até meio chocado, assim, deu a fita, né? Deu a fita e parou de filmar e tal. Aí que você vê um mestre, né? Ele mesmo diante já era um grande mestre e tal. Aí passou um tempo, o professor sente uma pessoa chamando ele, quando ele vira, era o Krishnamurti. O Krishnamurti foi até ele e pediu desculpa. Falou para ele, senhor, me desculpa, eu fui muito rude com o senhor e tal, não deveria ter agido assim, toma aqui a sua fita e tal. E aí o professor, né, lembrava dessa história com muito carinho, pensando assim, caramba, um mestre, né, já com alta realização, talvez naquele momento ali ele foi muito rude, talvez até para a nossa cultura ocidental. Como indiano, eles falam assim mesmo, mais direto, mais forte, né? Mas ele percebeu que o professor se assustou, ele refletiu sobre o que ele falou, deixou passar, foi lá pessoalmente, né? E pediu desculpa para o professor. Então mostra que até esses grandes mestres, né, às vezes podem cometer algum erro, mas tem a grandeza de perceber e ir lá. E isso deixou o professor ainda mais fã do Krishnamurti. Então, o professor teve contato, né, com alguns grandes mestres. O Krishnamurti foi um deles, assim. Recomendo muito, assim, quem nunca escutou falar. Hoje em dia, né, YouTube, internet e tal, bota aí Krishnamurti, vocês vão ver vídeos, palestras dele e os livros dele. Assim, é o que eu digo, para quem está começando, talvez não seja uma leitura muito fácil, como não foi para mim na época. Mas hoje em dia eu vejo um valor assim, porque ele é direto ao ponto, sabe? É isso, o ser humano é feliz, tem que buscar equilibrar sua mente, tem que buscar o lado espiritual, é isso que vai resolver o problema da humanidade. Todo o resto é secundário. Tudo que você possa imaginar é secundário. O nosso objetivo é essa autolibertação, né? Entender que a gente já é livre, que a gente já é feliz. Esse é a única coisa que vai resolver todos os outros nossos problemas. Todos os outros problemas só vai resolver se a gente entender que a gente já é feliz, que a gente já é pleno, que a gente já está bem hoje. Todo o resto nessa filosofia do Krishnamurti, a gente tem que abrir mão, tem que ir abrindo mão e seguir como uma seta Então, o professor era muito assim também, né? Buscar o que vai resolver, o que realmente acaba com todos os meus problemas, com toda a minha ansiedade, com todo o meu sofrimento. É descobrir que eu já sou feliz. Não é a felicidade de ninguém, não é felicidade em status, em poder, em dinheiro, em outra pessoa. É dentro da gente, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir com esse discernimento, né, de buscar o que é importante e o que não é, e a coragem de abrir mão de algumas coisas que não são tão importantes, que a sociedade coloca como importante, que às vezes a nossa mente coloca como importante. Mas o importante é a gente resolver o nosso sofrimento, e o nosso sofrimento vai resolver no momento que você entender que você já é feliz, tá bom? Namastê, gente.